A paz do Senhor Jesus Cristo, fala para vocês vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que o mundo evangélico foi abalado pelo pronunciamento do pastor Paulo Júnior na quarta-feira passada. Bem, praticamente no seu pronunciamento diz claramente que ele tivera caído em pecado, feriu o princípio e a liderança da igreja o reuniu. Reunindo, automaticamente foi suspenso para os seus trabalhos ministeriais. Bem, praticamente analisando cuidadosamente o pronunciamento do pastor Paulo Júnior, me faz entender que todo ser humano cá nesta terra não está imune ao pecado. Realmente a caminhada cristã requer um processo, e a caminhada cristã nós sabemos muito bem que não é fácil, é difícil. E quando um pastor de gênero aparece confessando o seu pecado no público, é algo que nós podemos tirar uma lição. Porque nós sabemos muito bem que são poucas pessoas que se pronunciam publicamente dizendo que pequei. Porque nós sabemos muito bem que as quedas dos pastores acontecem muito em questão de adultério. E isso aconteceu algo diferente com o pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior, de certo ponto, sendo uma referência, ele sentiu-se culpado daquilo que ele cometera durante o seu ministério. Nós sabemos muito bem que o pastor Paulo Júnior tem aproximadamente 23 a 24 anos de ministério, e nós sabemos muito bem que é um processo muito grande, e nós sabemos muito bem que a caminhada cristã é totalmente difícil. Requer muita calma. Não é preciso correr muito, mas sim antes, porém, engatinhar para que tudo corra segundo a graça de Deus. Bem, a pergunta que não se cala é se porventura pastor Paulo Júnior cometera pecado nas suas pregações. Bem, primeiramente nós sabemos muito bem que pastor Paulo Júnior é alguém que nunca deu trégua, nunca amassageou o pecado. Ele sempre pregava a palavra de Deus com som e ousadia, mostrando a natureza do pecado do homem. Pois nós sabemos muito bem que a essência, o objetivo de todo pregador é mostrar a verdade, é mostrar aquilo que é a essência. É isso que o pastor Paulo Júnior foi. E um dos seus pronunciamentos, ele alega categoricamente que do jeito que ele pregava com autoridade, do jeito que foi duro nas suas pregações, é do jeito que também ele tratara o seu presbiteriano, ou seja, a sua liderança, tanto nos relacionamentos com os líderes, tanto também em casa. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que o objetivo de todo pastor é conduzir uma liderança, é ter uma liderança bíblica, ter uma liderança de acordo com os princípios bíblicos. E quando a liderança é de acordo com os princípios bíblicos, de certo ponto aquela liderança é bem doutrinada, é bem instruída. É do jeito que pastor Paulo Júnior fez. Apesar que ele foi tão duro com a sua liderança, apesar que ele não dava trégua, apesar de tudo quanto ele tratou a sua liderança, isso não faz com que ele seja desqualificado ao ministério. Porque nós analisamos um ponto, porque se porventura ele fora desqualificado ao ministério, de certo ponto ele não teria confessado o seu pecado. Automaticamente o que ele teria feito? Ele teria se rebelando contra a liderança, não queria aceitar a disciplina, mas pela graça de Deus ele cuidadosamente analisou aquilo que a sua liderança trouxe como problema e se achou em falta, porque ele também citou o livro de 1 de Timóteo 3, que o pastor seja irrepreensível. Então, ele sendo irrepreensível, de certo ponto viu que não, então ele estava em falta, de certo ponto ele aceita a disciplina. Mas aceitando a disciplina, isso não lhe dá o direito de ser desqualificado ao ministério. Por isso que nós temos visto, temos contemplado, muitos pastores têm ferido o princípio, muitos pastores têm andado em caminhos errados, muitos pastores têm feito coisas vergonhoso dentro do contexto bíblico, religioso, eclesiástico. Mas eles não são removidos do ministério, eles fazem, desfazem. Mas com o pastor Paulo Júnior, de certo ponto foi diferente. Não estou aqui, às vezes, para tirar fiança
ao pastor Paulo Júnior, não é isso que eu quero fazer, mas antes, porém, analisando aquilo que foi o seu pronunciamento. O pronunciamento do pastor Paulo Júnior que sirva de exemplo para os pregadores da atualidade. Porque muitos pastores não têm aquele princípio de reconhecer o erro, não têm aquele princípio de aceitar a correção. Porque quando alguém aceita a correção, de certo ponto essa pessoa é mesmo homem de Deus. Então, de certo ponto, nós sabemos muito bem que houve diferentes opiniões, muitas pessoas tiveram diferentes opiniões, mas de certo ponto, acima de tudo, nós como crentes em Cristo Jesus, o nosso posicionamento a respeito dessa trágica situação que o pastor Paulo Júnior está atravessando, o que nós precisamos fazer é orar por ele. Porque amanhã também pode acontecer conosco. O ser humano é falho, o ser humano, enquanto estiver nesta crosta terrestre, vai falhar, vai errar, terá muita coisa, e nós sabemos muito bem que é no momento do erro que muitas vezes a igreja vai te abandonar. Se porventura não tiver uma esposa também idônea na palavra, sábia na palavra, de certo ponto você pode ter um AVC, pode ter uma morte repentina. Mas também eu louvo a iniciativa do pastor Paulo Júnior, que foi rápido em se pronunciar. Porque se porventura a igreja é que tomasse, que lançasse o problema, não sei como é que o pastor Paulo Júnior estaria neste exato momento, mas ele teve uma sábia vontade de se pronunciar ao mundo, porque nós sabemos muito bem que pastor Paulo Júnior é um pregador mundial itinerante. Nós sabemos muito bem que não se pode encobrir um erro de um líder. Sempre quando um líder falha, um líder erra, automaticamente tem que ser exposto o seu pecado para que sirva de exemplo para as futuras gerações. Bem, praticamente é isso que eu poderia me pronunciar a respeito desse fato, mas acima de tudo, reitero, digo assim que vamos orar em prol do pastor Paulo Júnior e em prol da sua família. Neste momento é o momento mais difícil de encarar essa situação. Então ele precisa da tua e da minha oração. Então, acima de tudo, se inscreva nesse canal. Você e eu precisamos muito fazer com que o reino avance. Então, enquanto você respira, busca Deus em verdade e em espírito. Que Deus abençoe. Estamos juntos até a próxima oportunidade.